Sejam bem-vindos, irmãos, à nossa última aula, a lição de número 10. Nela nós estudaremos um pouco de geografia bíblica. Então nós temos 5 textos: o mundo bíblico, que é o texto 1, 2 e 3. Depois no texto 4, mares, montanhas, rios e cidades da Bíblia. E por último, a vida e costumes dos povos bíblicos. Ao concluir o estudo dessa lição, o aluno deverá ser capaz de citar os limites do mundo bíblico, situar a cidade de Jerusalém no contexto geográfico da Palestina, listar 3 pontos históricos da Palestina até o presente, mencionar os nomes de um mar, uma montanha, um rio e uma cidade da Bíblia, e mencionar 2 aspectos da vida e costumes dos povos bíblicos. Então, nosso autor começa falando do mundo bíblico, que foi aquele mapa que vocês aprenderam a fazer, que a maior parte da narrativa bíblica, aconteceu nessa região aqui, E ele fala que esse mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio e terras em contorno do mar Mediterrâneo. Tá certo? Então foi aquilo que nós fizemos naquela aula, aquele mapinha. E ele também chama atenção com relação ao dilúvio. Vem o dilúvio, depois vem a Torre de Babel e a dispersão das nações. Tá? Então ele chama atenção para isso aqui, para os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Tá? Então depois de Babel, que eles estavam todos juntos ali, eles não queriam sair, povoar a terra, conforme a orientação de Deus, uma ordem de Deus. Então depois de Babel que eles começaram a sair e a povoar a terra. Então os descendentes de Sem habitaram essa região aqui, o verde. Tá? Essa região verde foi habitada pelos descendentes de Sem. Ok? Os descendentes de Cão habitaram essa região laranja. Tá? Sem, Cão, os 2 filhos de Noé e mais Jafé, que habitou essa região aqui. Foi o que habitou a Europa, né? Depois eles vieram, foi expandindo para cá. Ok? Então o autor chama atenção para isso aí. Aí ele fala também regiões, áreas e países, dentro daquele mundo bíblico que nós vimos. Aí ele fala da Mesopotâmia, lembro? Ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre, aqui ó, Mesopotâmia, tá certo? É chamada de o berço da humanidade, é onde ficava o Éden, né? O Jardim do Éden, Iridu ficava aqui nessa região, tá certo? Fala da Síria. Então tudo isso nós já vimos, a Arábia aqui, ok? A Síria, essa região aqui. Então o autor vai falando de vários pontos, tá? que vem na narrativa bíblica, que é tudo dentro dessa região. Tá bom? Aí depois ele vai falar, propriamente dito, de Canaã, que é a terra prometida. Tá certo? Foi aquela terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Chama Abraão, de Arã. Arã era mais ou menos aqui. Aí ele veio, deu essa volta. A primeira parada dele foi aqui em Siquém. Então essa aqui é a terra prometida. Foi prometida por Deus, a Abraão, Isaac e Jacó, os hebreus, o povo de Israel. E o autor também fala que é o centro geográfico do mundo, do ponto de vista divino. E a Bíblia fala que é a melhor terra do mundo. Essa região aqui.
ok? Então Canaã, ela recebe outros nomes também. Então ela é chamada de Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Judá ou Judéia, terra da promessa, Palestina, terra santa, terra de Israel. Tá ok? Ela recebe todos esses títulos aí. E o tamanho de Canaã equivale ao nosso estado de Alagoas, mais ou menos o nosso estado do Alagoas. Ok? Então vamos lá. Aqui o nosso autor vai falar da famosa cidade de Jerusalém. Né? Então Jerusalém, ela foi fundada pelos hititas e será a capital do mundo no milênio. Então vocês verem a importância de Jerusalém. Então aqui está o mapa, né, o contorno de Jerusalém. Fica a 21 quilômetros do Mar Salgado, ou Mar Morto, e a 51 quilômetros do Mar Grande, né, o Mar Mediterrâneo. Fica aqui um vale, outro vale, tá ok? E no tempo bíblico, ela era dividida, vamos dizer assim, em 5 bairros, em 5 áreas, né? Que era Sião, Ofeu, Moriá, Bezeta e Acra. Ok? Então vamos lá. Aqui o nosso autor vai falar dos mares, né, que nós já conhecemos alguns, né? Isso dentro da terra prometida que nós estamos falando, né? Nós estamos em Canaã. Então aqui o mar Mediterrâneo ou mar Grande, né? Ele é o mar que banha aqui essa região, né? Síria, Líbano, Israel, o norte da África, né? As costas da África aqui em cima, é a Europa, ok? Esse é o mar Mediterrâneo, chamado de mar Grande. O mar Morto, né? Uma vista aqui do satélite. O mar Morto, irmãos, ele está secando. Está acontecendo um fenômeno lá que ele está secando. As águas estão recuando, recuando. Né? Então esse é o Mar Morto, o Mar de Sal, também conhecido como Mar Salgado, Mar de Arabá, tá certo? O Mar da Galileia, né? Então aqui nós temos o Mar Morto, ao norte dele, e o Mar da Galileia. Né? O Mar Morto ele é 3 vezes maior que o Mar da Galileia. Tá? E o Mar da Galileia nós temos várias passagens bíblicas com o Senhor Jesus aqui nessa região. Na verdade é um lago, né, de água doce. Certo? Os rios, então o rio conhecido nosso aqui, que é o Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado, né? Ele vem lá, ele nasce lá no Monte Hermon, né? Tem a nascente lá, tem o degelo, né? Numa época do ano que aumenta o volume de água, aí ele vem, desce, tá certo? Entra no mar da Galileia, depois ele segue sua maior extensão e entra no Mar Morto. Tá ok? E tem os afluentes também, tem vários rios, tanto do lado de cá do Rio Jordão quanto do lado de lá, mas são rios assim que em determinada época do ano eles secam, são rios muito estreitos, entendem? E eles não têm assim, não são assim famosos, vamos dizer assim, né? Tá certo? O mais conhecido mesmo e o famoso ali da região é o Rio Jordão, ok? Os montes, o autor cita aqui alguns montes de Israel,
né? Na realidade, Israel, irmãos, é feito de montes, de vales e de desertos. Né? Quando vocês estudarem geografia bíblica mesmo, no médio, vocês vão ver a quantidade de montes que tem lá, a quantidade de vales e de desertos que tem na região. Mas aqui o autor destaca alguns, né? E eu coloco aqui, né, o Monte Sião, né, em Jerusalém, Monte das Oliveiras, também em Jerusalém, e o Monte Calvário, né, o Gólgota, né, que também fica em Jerusalém, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Tá bom? Tudo bem? E aqui o nosso autor ele faz um resumo da história de Canaã, tudo que aconteceu lá. Então nós temos os habitantes primitivos, que quando Abraão chegou lá, lembra que eram povos idólatras, povos maus que faziam coisas terríveis. Né? Foi quando Abraão chegou lá. Depois, já pulando, já chegamos em Josué, quando ele entra, toma posse da terra. Depois Josué morre, vem um período dos juízes, que é teocracia. Depois vem a monarquia, Reino Unido, 120 anos, né? Saul, Davi, Salomão, cada um reinando 40 anos. Depois nós temos o reino dividido. Depois vem os babilônios e tomam. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Os irmãos já sabem que a Assíria tomou o reino do norte e Babilônia tomou o reino do sul, de Judá, né? Entretanto, não sei se alguém já observou, é mais falado, o que se tem mais destaque é o reino do sul. Então você vê que aqui não foi nem colocado o reino do norte, os assírios levando o reino do norte. O destaque aqui é sempre para o reino do sul. Por quê? Porque é onde está Jerusalém, e é no reino do sul que nós temos o rei Davi e os descendentes dele, tá? Que é a linhagem messiânica, que vai chegar lá em Jesus. Então, por isso que o destaque maior é dado para Judá, ou para o reino do sul. Tá certo? Então eles foram levados pelos babilônios, depois vieram os persas, como nós já vimos, depois vieram os gregos, como nós já vimos, depois teve o levante dos macabeus por causa dos gregos, depois os romanos entraram, tomaram conta da terra, depois que Roma caiu, os árabes tomaram conta, depois dos árabes os turcos, depois dos turcos os ingleses, e só em 14 de maio de 1948, como eu já falei para os irmãos, é que Israel voltou a ser o Estado de Israel propriamente dito, né? Eles passaram a ser donos novamente daquela região. Tá bom? Nós já comentamos sobre isso, né? Aquela terra prometida que eles perderam por causa do pecado, mas só aqui, irmãos, que eles receberam ela de volta. Tá ok? E aqui os habitantes primitivos lá daquela região. Então aqui um desenho, tipo assim, uma vista superior, né? Vista do alto. Então aqui nós temos o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Mar Mediterrâneo, né? E as regiões e os povos que habitavam essa região aqui quando Abraão chegou. Ele veio daqui, né? E entrou aqui, né? Então eram esses povos: os heteus, girazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus e outros. Tá bom? Tudo tranquilo? Então vamos lá.
E aqui também o autor dá um destaque com relação à divisão das tribos. Lembram? Eles rodearam aqui durante 40 anos, aí vieram e pararam aqui. Né? Pararam nessa região, daqui eles atravessaram o Jordão e passaram a tomar posse da terra. Tá? Mas antes deles atravessar o Jordão, eles já tinham dominado essa região aqui. E essa região aqui ficou com a tribo de Rubens, essa aqui com a tribo de Gade, e essa aqui com a metade da tribo de Manassés. E a outra metade da tribo de Manassés ficou com esse pedaço aqui. Então foi assim que eles dividiram a terra, tá? De acordo com as 12 tribos de Israel. Tá certo? Tudo bem? Aí aqui o autor vai falar, ele já sai da região aqui de Canaã e já vai para mares, montanhas, rios e cidades da Bíblia, né? Ele já vai falar aqui dessa região aqui, né? Então ele começa falando dos mares, né? De vários mares aqui. Então nosso conhecido aqui, Mar Mediterrâneo, tem o Mar Vermelho, o Mar Adriático, o Mar Egeu, o Mar Negro, Mar Cáspio, né? Aqui o Golfo Pérsico, tá certo? Esses mares aqui, Mar Negro e Mar Cáspio, eles não são mencionados na Bíblia, tá? Tá certo? Então aqui, ó, Mar Egeu, Mar Adriático. Aqui, quando a gente estuda o livro de Atos, quando a gente vê as viagens de Paulo, né? O Paulo, os missionários, né? Paulo junto com todos, né? Eles vêm por aqui, atravessam, vão aqui nessa região, aqui na Grécia, tá? Macedônia. Aí quando eles retornam de navio, né? Então eles vêm por aqui, vão vindo por essa região, até voltar aqui para Antioquia da Síria ou Jerusalém. Tá certo? Então esses mares aqui a gente vê muito assim nas viagens de Paulo, no livro de Atos. Ok? Montes aqui. Então ele vai falar do Monte Hermon, onde tem a nascente, né, do Rio Jordão. Aqui tem as geleiras, ó. Tem uma época do ano que elas começam a desgelar e ajuda, né, na nascente, né, o fluxo de água para alimentar o rio. Monte Ararat, que é onde pousou a arca, tá ok? Fica lá entre aquela região do rio Tigre e Eufrates, lá no norte, né, lá em cima, na união, uma cordilheira, né, unindo aquelas duas nascentes, né, do rio Jordão e Eufrates. O Monte Sinai, né, que também é chamado de Monte Horebe, né, foi o lugar onde Elias se refugiou de Jezabel. O Monte Nebo, né, que foi o monte onde Moisés subiu para ver a terra prometida, que Deus tinha proibido Moisés, né, por causa de um pecado dele. Deus proibiu Moisés dele entrar na terra prometida, mas Moisés insistia tanto que Deus permitiu que Moisés subisse aqui no Monte Nebo e daqui ele pudesse ver a terra prometida, né, pudesse ver pelo menos uma parte, né, da terra prometida. Tá ok, irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Então é só uma rápida viagem de pontos geográficos, tá certo? Então rios, então aqui o nosso conhecido já, o Rio Nilo, é o rio que abastece, né, o Egito, e a civilização egípcia nasceu em torno dele, né? Aqui é a fonte de vida do Egito, tá certo? Aqui, ó, o delta do Nilo, tá certo? Onde ele desemboca no Mar Mediterrâneo. Aqui o rio Eufrates,
já conhecido nosso, e aqui o rio Tigre, ok? Entre o rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, né? Inclusive, Mesopotâmia quer dizer entre rios. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Aqui o nosso autor vai falar de algumas cidades citadas na Bíblia. Aí ele já vai pegar essa região toda aqui, né? Ele começa falando aqui de Ur, né, que ficava aqui nessa pontinha aqui, né, colada aqui ao rio Eufrates. Nínive, que ficava aqui em cima, tá certo? Ele vai falando de várias cidades. Fala de Mênfis no Egito. Inclusive o Egito é o lugar mais falado da Bíblia depois de Canaã. Em primeiro lugar, o mais citado na Bíblia é Canaã e depois é o Egito. Tá? Então aqui Mênfis, Alexandria, Tebas, né, a Babilônia. Então ele vai falando de várias cidades aqui, tá certo? Então Jerusalém, que nós já vimos, temos Síria, Éfeso, Atenas, Tessalônica, Roma, que era a capital do império, né? Os irmãos vão ver também nas viagens de Paulo, quando Paulo chegou a Éfeso, ele ficou ali mais de 2 anos e ele fez ali um excelente trabalho missionário, um grande trabalho missionário aqui na cidade de Éfeso. Né? Quando vocês estudarem o livro de Atos, vocês vão ver isso. Tá certo? Então o autor passa aqui por várias cidades, né? Temos aqui a Macedônia, aqui Atenas, né? A Grécia ficava aqui. Tá certo? Tudo bem? As cartas de Apocalipse, né? As 7 igrejas era aqui, ó. Ficava aqui na Ásia. Aqui é a Ásia Menor, né? Chamado de Ásia Menor, e aqui de Ásia, né? Mas na verdade é tudo Ásia. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê essa pequena diferença, tá? Chamando tudo isso aqui de Ásia Menor, isso aqui de Ásia. Então aqui que ficavam as 7 igrejas que são citadas lá em Apocalipse. Inclusive Éfeso é uma delas. Tá bom? Então vamos lá. E aqui no último texto, o autor vai falar da vida e os costumes dos povos bíblicos. Isso, irmãos, é cultural. Isso quer dizer, diz respeito à cultura de um povo. Tá ok? Então isso aqui era a cultura do povo da época. Era como eles viviam naquela época. Principalmente o povo judeu. Então eu vou falar aqui só de algumas, né? Não há necessidade de falar de todas. Então tá aqui, ó, o juramento com a mão sobre a coxa, né? A gente vê muito isso na palavra de Deus. Isso queria dizer obediência, queria dizer submissão, né? Quando alguém fazia esse tipo de juramento, rasgar as vestes, né? Isso aí era uma situação tão crítica que a pessoa chegava, uma situação assim de tristeza profunda, né? Ou de luto, ou um lamento profundo, que a pessoa rasgava as vestes, né? Rasgava as roupas e jogava até cinzas na cabeça, pó, areia na cabeça também. E a pessoa se sentia assim, uma situação muito ruim, tá certo? Então temos várias aqui, né? O vinagre oferecido a Jesus na cruz, né? Jesus recusou isso, era vinagre misturado com tipo um fel, certo? Eles ofereciam para as pessoas que eram crucificadas. Por quê? Porque aquilo, essa mistura, vinagre com esse tipo de fel, tornava assim a pessoa como se fosse ficar anestesiada.
né, e não sentia muito aquelas dores que ela sofria na cruz. Tá certo? Então o Senhor Jesus recusou isso. O Senhor Jesus, ele enfrentou a cruz, todo aquele sofrimento. Então por isso que ele recusou esse vinagre, essa bebida aqui, né? Ele sofreu mesmo em seu corpo, né, tudo aquilo na cruz do Calvário. Tá certo? Teto, né, quando a Bíblia fala em eirado, é o teto da casa, né? O caminho de um sábado também aparece muito na Bíblia, né? É o caminho permitido no dia de sábado, era a distância, esse caminho, ele era 1.000 metros, né? Mais ou menos 1.000 metros, era a distância que ia da extremidade do arraial, né, das tribos, ao tabernáculo, quando era montado no deserto, né? Então, quando antes deles chegarem na terra prometida, quando eles vinham com o tabernáculo, que vocês ainda vão estudar no livro de Êxodo, tá? Então há uma medida que tinha ali no tabernáculo, que é da extremidade do arraial até o tabernáculo. O arraial era todas as tribos em volta. Então tinha uma medida ali que era em torno de 1.000 metros, né? Que seria 2.000 côvados, né? Dá aproximadamente 1.000 metros. Então o judeu, ele só podia caminhar no máximo 1.000 metros no dia de sábado. Tá? Isso aí que é o caminho de um sábado. Tá certo? Tudo bem, irmãos? Tudo tranquilo? Então nós terminamos o nosso livro, né? Foi um prazer dar essas aulas para os irmãos. Embora eu não tenha prática aqui com vídeo, né, de falar assim, sem ver as pessoas, né, sem ter o feedback das pessoas, sem ter perguntas, né? Mas eu espero que os irmãos tenham aprendido algo e que tenham sido abençoados com esse livro aqui, ok? Então deixo aqui mais uma palavra para os irmãos, está lá no Salmo 119:16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então que Deus abençoe a todos os irmãos.